Pois é, uma outra notícia que em algum momento se conecta com essas informações que nós trouxemos aqui. Após a retomada da obstrução pela oposição, o presidente da Câmara, Hugo Motta, passou a defender a discussão da anistia. Em uma entrevista, o líder da Casa Baixa afirmou que a pauta precisa ser debatida com muita serenidade, pois tanto na sociedade quanto no Congresso e até dentro do Judiciário existe um consenso sobre o exagero nas penas. Apesar da sinalização, Motta manteve a sua postura de não apoiar a anistia ampla, querendo apenas uma readequação das penas feita principalmente pelo projeto alternativo que vem sendo elaborado pelo Senado Federal. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, porque a gente ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, falávamos sobre a possibilidade de uma alternativa. Havia uma ideia de que talvez o próprio judiciário fizesse a revisão das penas, mas daí teve uma manifestação, eu me lembro, do presidente do Supremo Tribunal Federal, e você chamou a atenção para aquela manifestação, né, Dávila? Como se ele já estivesse sabendo de alguma coisa, ou pelo menos da ideia, que possivelmente, se houvesse algum novo projeto para revisar as penas, a justiça não iria se colocar de forma contrária. Foi isso que você interpretou naquela ocasião? Relembra o nosso público, Dávila? Eu lembro sim, Caniato. Quando se trata dos comandantes dos poderes, nenhum gesto é em vão. Todo gesto é calculado e tem um objetivo, um propósito bem definido. Quando o presidente do Supremo Tribunal Federal disse que se o Congresso aprovar leis diminuindo as penas, o judiciário vai obedecer imediatamente, inclusive tratar de maneira retroativa, ele deu ali carta branca de que não haverá inconstitucionalidade na redução de penas. Aliás, deixou também perceber que ele é um dos autores dessa matéria a quatro mãos com o presidente do Senado. O presidente do Senado disse que dali vai sair um plano de consenso com o governo e o judiciário, mais uma vez trazendo o judiciário para dentro, para acertar o tom e as penas de um jeito que vai ser aprovado tanto pelo governo, quanto pelo legislativo e quanto pelo judiciário. E aí, já escolheram o relator da matéria, que é o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Caniato, já está tudo armado. O projeto já deve estar escrito e sacramentado entre o judiciário, o legislativo e o executivo. Estão esperando apenas o momento certo para apresentar, votar e aprovar. Enquanto isso, Motta faz o jogo fingindo que está morto. Não, anistia deixa de lado, está trocando projeto no Senado, vamos esperar ver o que vem do Senado, tal, lavando as mãos, esquecendo a sua promessa com a oposição, engavetando o projeto e esperando o pacote pronto, formulado no Senado, no governo e no Supremo. É alternativa possível, Motta? Eu tenho uma visão um pouco diferente, Caniato. Eu não vejo esse consenso em torno de penas exageradas. O que eu vejo na maioria das pessoas é uma indignação generalizada com essa história toda, que começa com as acusações, que começa com os processos. Penas são uma mera consequência. Se você é acusado de uma coisa que você não fez, se você é acusado de uma coisa que é impossível você ter feito, você não está preocupado com as penas exageradas. Você está preocupado com a injustiça. Eu conversei com muita gente esse final de semana. Eu acho que eu nunca fui tão parado por pessoas como nesse final de semana. Veio conversar comigo a Andréia, que é enfermeira recém-formada, me parou na rua no sábado e me disse, falou do que ela estava sentindo, o que todo mundo diz sobre esse momento. É uma indignação que a gente não pode chamar de consenso. Na verdade, eu usaria o termo oposto. Eu diria que é um dissenso. Segundo o dicionário, dissenso é discórdia, é falta de entendimento, é falta de concordância. É como se a população brasileira
estivesse assistindo uma peça daquele teatro do absurdo que não faz sentido nenhum e ninguém sabe como vai terminar, mas todo mundo suspeita que não vai acabar bem. Pois é, inclusive já há informações que chegam do Senado de que a oposição no Senado tem se queixado dessa proposta a 4 ou 6 mãos, mas que tem a participação, quem encabeça é Davi Alcolumbre, alternativa àquela proposta da Câmara dos Deputados, dizendo que Alcolumbre não estaria cumprindo o acordo para ter recebido o apoio de tantos partidos à época da eleição. Você, Beraldo, a avaliação de Hugo Mota, tratando da questão que envolve esse PL alternativo, haveria um consenso entre as partes de que as penas foram exageradas. Pois bem, a partir daí é preciso avançar com esse texto, fala-se nessa alternativa, mas não se sabe exatamente de quanto seria essa redução, né? Se a gente pega o caso da Débora, ok, foi condenada a 14 anos, vão cancelar alguns crimes, vão elaborar um novo crime, né? Haveria fusão de 2 crimes e a partir daí uma nova nomenclatura suavizando, atenuando aquelas 2 penas que ela acabou recebendo. Enfim, não se sabe exatamente de quanto seria, mas a última vez que nós trouxemos a informação, alguns estimavam possibilidade de detenção de até 8 anos de prisão. É um bocado de tempo, hein, Beraldo? Caniato, é o país dos arranjos, né? Então agora vão discutir criar o Código Penal do 8 de janeiro, que só vai servir para aqueles que estavam na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Agora, o presidente da Câmara, Hugo Mota, eu tenho uma percepção que ele sabe dos absurdos que aconteceram a partir das penas dadas, penas exageradas dadas àquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro. Eu tenho convicção que o presidente da Câmara sabe que aquele grupo de arruaceiros que se reuniu na Praça dos Três Poderes, invadiu e depredou prédios públicos, destruiu patrimônio histórico, e aquelas pessoas não tinham absolutamente nenhuma condição de sequer tentar dar um golpe de Estado e muito menos tinha um plano para fazê-lo. Então, quando você está num jogo de futebol e você está irritado com um apito do juiz que é contra o seu time e você faz uma referência pouco honrosa à mãe do juiz, você não está emitindo uma opinião fundada sobre a postura da mãe do juiz. Isso faz parte do calor da emoção. É inexplicável o que acontece quando pessoas se reúnem e partem nesse sentimento, nesse efeito manada, para destruição, quer dizer, termina um jogo de futebol. Isso em Belo Horizonte acontece com uma frequência enorme. Termina o jogo de futebol entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, aí as pessoas saem ali na avenida principal, no entorno do estádio, e quebram os ônibus todos. Por que quebram os ônibus? O que os ônibus têm a ver com o resultado do jogo? Aquelas pessoas que no dia seguinte terão que pegar os ônibus para ir trabalhar. Mas fazem isso porque é uma loucura que elas se tomam ali e por causa do futebol, por causa do calor da emoção, que aí um vai, o outro vai atrás, aí quando vê, já fez aquela confusão toda. Mas isso não tem nada a ver, levando de volta para o 8 de janeiro, não tem nada a ver com este grande propósito que existe ali. E o presidente da Câmara sabe disso, porque é um homem de bom senso, é um homem articulado. Senão, não teria sido eleito presidente da Câmara. Agora, claramente houve uma força, uma pressão política que o fez mudar de atitude, não de opinião. Isso eu não acredito. E as suas declarações vão no sentido de tentar equilibrar essas duas influências. Pois bem, estão tentando fazer um arranjo, estão tentando encontrar um meio termo, estão tentando fazer algo que agrade
o Supremo Tribunal Federal. Mas nisso demonstram não entendimento e harmonia entre poderes. Neste esforço, demonstram submissão. Demonstram que falta coragem para agir com autonomia, para fazer aquilo que claramente é o correto, para corrigir problemas criados por um outro poder, mas utilizando os instrumentos que cabem ao legislativo. Então, este arranjo, essa solução de arranjo combinada com o Supremo Tribunal Federal, para mim, envergonha o Congresso Nacional. Mas parece que envergonhar o Congresso Nacional hoje, para os parlamentares que ali estão, é o menor dos problemas. Agora, Dávila, pegando alguns aspectos destacados pelo Beraldo, quando ele fala em arranjo, você não entende que esse arranjo tem muito a ver também com a figura de Jair Bolsonaro? Porque me parece que eles pensam em uma alternativa que não possa, de alguma maneira, beneficiar Jair Bolsonaro e aliados. Por essa razão que o tal PL da anistia acabou não indo adiante. Porque muitos entendiam, inclusive alguns juristas, talvez integrantes do judiciário, de que se o PL da anistia fosse aprovado e a anistia fosse concedida naqueles termos, aquilo seria utilizado pelas defesas para inviabilizar, inclusive, as condenações ou, pelo menos, quebrar a tese da Procuradoria-Geral da República, sob o argumento de que, tá vendo? Nem golpe teve. Vocês cancelaram, inclusive, todos os crimes para aqueles baderneiros. Alguma coisa assim. Não dá para fazer essa conexão, Dávila? Exatamente, Canhato. A maioria da população brasileira está indignada com essas penas absurdas em relação a esses manifestantes. Essa indignação não foi passageira, não. Ela se transformou numa força política, acabou sendo muito escancarada por causa da condenação injusta de Débora dos Santos, né, com o seu batom escrito na estrada do Supremo. E isso fez com que a oposição se organizasse, conseguisse o número de assinaturas para criar, sim, um projeto de emergência na Câmara que foi apresentado. 262 assinaturas não é uma coisa trivial e precisou do apoio, inclusive, de alguns parlamentares dissidentes do governo, da base governista. Então, a indignação popular mobilizou a oposição, que conseguiu o número de assinaturas necessárias, apresentou o projeto de anistia, né? E agora estávamos ali na redação final para fazer com que isso fosse direto a plenário. E foi o temor do projeto ir a plenário com uma anistia ampla e quase que irrestrita aí, que fez com que o presidente Hugo Motta sentisse acuado, no sentido de falar assim, olha, eu vou ter que colocar esse projeto em votação se vocês não fizerem alguma coisa. Aí cria-se uma reação no Senado. Uma reação no Senado costurada pelo senador Alcolumbre, presidente do Senado, com o Supremo Tribunal Federal e com o governo, dizendo praticamente assim, olha aqui, o nosso negócio, ou a gente faz um projeto para reduzir drasticamente essas penas e para cancelar esse movimento da anistia, ou se a gente apresentar aqui um projeto que vai reduzir só um pouquinho as penas, vai chegar na Câmara e esse movimento da anistia vai se sobrepor ao projeto do Senado e, portanto, vai ter uma anistia ampla, geral, pode até fazer com que isso gere mais indignação ainda no Congresso e que aí tenha uma anistia ampla e geral que, inclusive, abrace o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o fato é o seguinte, eu entendo que esse projeto gestado pelo Supremo, pelo governo e pelo governo Supremo e Senado é para destruir o projeto da anistia na Câmara. E para destruir o projeto de anistia na Câmara, vai ter que ter uma redução substancial das penas, porque senão o que vai fazer é aumentar a indignação, fazer com que o projeto do Senado seja enterrado ou modificado ou apensado de acordo com o projeto, do teor do projeto de anistia na Câmara e volte para o Senado com outro problema. Então, eu acho que não é isso que está acontecendo nesse momento com essas declarações. Então, eu concordo com o Beraldo, é vergonhoso essa história de se render
a um pequeno conluio, acerto para neutralizar o projeto de anistia, para apresentar alguma coisa que é um salva-face para o Congresso, para o Supremo, que não pode recuar nessas penas, que precisa ter uma desculpa para poder recuar, que essa lei foi aprovada no Legislativo. Então, não é a melhor solução? Lógico que não é a melhor solução. A melhor solução seria, primeiro, o Supremo rever as penas e entender que tinha passado do ponto. A segunda era aprovar a anistia. E a pior das soluções é essa que vai sair. É uma solução feita para abafar um projeto caro para a oposição. Pois é, e tem uma situação que envolve a maneira como o parlamentar se posicionava até ontem e como ele vai enxergar ou se relacionar com uma possível aprovação de um projeto como esse. Porque eu fico pensando no parlamentar que até ontem criticava a interferência entre os poderes. E aí ele vai votar em um projeto que foi produzido a 6 mãos, ele praticamente acaba rubricando algo que ele criticou até ontem. E agora ele aceita, ele flexibiliza. Eu vou trazer, inclusive, uma informação a respeito disso, porque a deputada federal Bia Kicis criticou a interferência de outros poderes no parlamento. Segundo ela, se o Congresso não reagir agora, poderá fechar as portas. O alvo de sua fala é o presidente da Câmara, Hugo Motta, que articula junto com o Judiciário e também o governo, e Davi Alcolumbre, que é o líder no Senado, um projeto alternativo à anistia. Kicis afirmou que a oposição está indignada com as interferências nas prerrogativas do parlamento, principalmente em relação à intimação do Judiciário ao líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, por conta daquelas falas. A atuação de Motta em relação à anistia, marcada por descumprimento de promessas firmadas com os parlamentares, também virou motivo de descontentamento. Você, Motta, as manifestações de Bia Kicis dizendo que se os deputados não reagirem agora, o Congresso vai fechar as portas. E tem isso, né? Assim, é a saída possível, é a anistia possível, nem seria mais uma anistia, mas se é o caminho possível, se eles acabarem aceitando, os parlamentares, muitos acabarão dando um tiro no pé, né? Porque até ontem estavam justamente criticando a tal interferência entre os poderes, né? Se aceitam esse projeto, é como se tivessem aceitado a derrota, né? Candidato, eu acho que você fez o melhor comentário da noite. A gente poderia encerrar o programa por aqui, porque eu acho que você disse tudo o que há para ser dito sobre esse assunto. Se o Congresso aceitar isso, os deputados que votarem isso, podem ir para casa. Para que Congresso? Se você está aceitando uma sugestão que veio do outro lado da rua, vai para casa. Deixa o outro lado da rua fazer tudo. Me parece que a deputada Bia Kicis tem razão. Pelo que a gente viu nos últimos anos, eu acho que não existe nenhuma área de responsabilidade do Congresso que seja imune à intromissão, né? Alocação de verbas, fazer projeto de lei, aprovar anistia. O que acontece é que os partidos da esquerda radical, eles inventaram um novo jogo no Brasil. Ao invés de conquistar votos, fazer campanha eleitoral, eleger representantes e aí conseguir aprovar suas pautas no Congresso, isso dá muito trabalho. Não. Um partido com 2 ou 3 deputados sai pela porta de trás do Congresso e vai pedir ajuda a um irmão mais velho e mais forte. E aí, fazendo isso, eles subvertem o sistema representativo. Os representantes do povo ficam sem poder. O voto, que todo mundo diz que é uma coisa maravilhosa, que a gente tem que votar, o voto perde o valor. E o sistema representativo vira uma piada. Por isso, eu vou aproveitar esse momento para discordar dos comentários que os meus 2 colegas fizeram sobre um tema que a gente comentou há pouco. Ambos disseram que a esquerda não vive sem Jair Bolsonaro, que a esquerda precisa de Jair Bolsonaro para se antagonizar. Eu discordo. A força da mentira não está em ser o oposto da esquerda, não está em ser o oposto de Jair Bolsonaro. A força da esquerda está em 2 coisas: mentira e coerção. A esquerda é farsa ou força.
Vejam o que está acontecendo no Congresso Nacional. Não existe Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Na hora em que o governador Tarcísio virar o candidato oficial da direita, ele vai ser considerado pela esquerda o novo Bolsonaro. Ele ou qualquer um que ocupe esse lugar. Todas as baterias vão se voltar contra ele. Ele vai ser atacado, ele vai ser demonizado. A história de sucesso que São Paulo está conseguindo na luta contra o crime é um feito histórico no Brasil. Isso vai ser virado pelo avesso e vai ser apresentado como se fosse quase como um crime contra a humanidade. Por isso, Jair Bolsonaro é o pior pesadelo da esquerda. Bolsonaro é como se fosse um defeito na Matrix. Ele não estava previsto, não era para acontecer. Porque Bolsonaro tem uma popularidade que torna a vida da esquerda quase impossível. Mas não se iludam. Bolsonaro é um inimigo de ocasião da esquerda. Na hora que ele, por alguma razão, resolver sair de jogo, quem entrar no lugar dele vai receber o mesmo tratamento, ou ainda pior. Você, Beraldo, as manifestações da deputada Bia Kicis criticando as interferências da justiça brasileira no legislativo, falando que, inclusive, se não houver mudanças, reação por parte de deputados e senadores, o Congresso poderia até fechar as portas. E, claro, se quiser complementar, trazer também o seu ponto de vista em relação ao que disse o Mota, à vontade. O ponto sobre a declaração da deputada Bia Kicis é que há ali um elemento que precisa ser considerado. O partido da deputada, o Partido Liberal, o PL, é talvez o partido que tem a maior unidade ideológica, tendo em vista que a esmagadora maioria dos deputados eleitos pela sigla são apoiadores de Jair Bolsonaro. Estavam no PL em razão das pautas defendidas por Jair Bolsonaro. Estavam no PL nas eleições em razão imaginar que ali teriam uma condição, graças ao apoio de Jair Bolsonaro à chapa, de se eleger. Portanto, não se pode fazer uma crítica de uma maneira isolada se estando no PL. Quando se faz a crítica, é preciso informar também, dada a gravidade da situação, qual é a medida que será tomada em reação a isso que está acontecendo. Até porque o PL da deputada, o Partido Liberal, tem a primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados. E como o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem sido chamado para viagens com o presidente e tal, oportunidades não faltam para que o PL esteja no comando da Câmara dos Deputados. Então, qual é o plano? É só falar, só dar declarações, é gravar vídeos? Qual é o plano de ação? Como é que se coloca um freio de arrumação nisso? Porque não é no papo que vai mudar alguma coisa. Convenhamos, o Brasil já passou dessa etapa faz muito tempo. O Brasil só vai mudar de rumo quando alguma coisa muito grave acontecer. E grave não só no sentido da violência, grave, inclusive, no sentido de uma nova Constituição. Grave quando, sei lá, algum governador fala, para mim basta, eu não aguento mais. Isso aqui, meu Estado está dando muito e recebendo nada, recebendo problema. Nós não podemos mais manter a federação desse jeito. E aí pressionar para que as coisas se reorganizem. Agora, dentro da Câmara dos Deputados, se há um partido que pode tomar medidas efetivas e causar um problema grave para o andamento dos trabalhos da casa, sem dúvida alguma é o PL. Pois é, mas o PL, né, Dávila, sairia como o grande derrotado caso esse projeto alternativo avance e seja aprovado? Foi o PL quem encabeçou o PL da anistia, né? Seria uma derrota ver esse projeto sendo aprovado, sancionado e as penas revistas
por intermédio desse outro grupo que tem pouco da oposição, tem mais dedos, inclusive, do atual governo, né, da situação, do que da oposição, esse tal PL alternativo, né? Canhato, vamos dar um exemplo concreto para a nossa audiência entender. Vamos dizer que o projeto que venha do Senado reduza de 14 para 4 as penas, para 4 anos. O que você faria como membro da oposição? Vota contra, tem chance de perder e mantém as 14 presos? Ou vota os 4, já passaram 2 presos, portanto já está solto? É uma questão... É essa a questão que a gente está falando. Porque o único jeito para cancelar o projeto da anistia é aprovar uma redução significativa das penas que vai colocar a oposição no corner. Que se ela votar contra, ela vai estar fazendo o quê? Mantendo as pessoas encarceradas por 14 anos? Ou 4 anos, já cumpriu 2, já está solto e depois as pessoas estão na rua? Então, é esse tipo de coisa que vai aparecer. E aí tem duas coisas, aquilo que eu sempre falo, da ética de responsabilidade e ética de convicção. A ética de responsabilidade, você fala, bom, eu quero ver essa turma solta, eu vou botar esse negócio e vou transformar isso aqui numa vitória. Afinal de contas, esse projeto veio do Senado e reduziu, praticamente atendeu 80% do pedido da anistia. Não foi 100%, mas foi 80%. 80% vão aprovar. Ou a ética de convicção fala, de jeito nenhum. Ou é anistia total, ampla e restrita, ou não aprovo nada. Bom, tá bom. E aí vão continuar todas essas pessoas encarceradas por 12 anos, 10 anos, ou até tiver uma mudança importante. Então, este é o ponto chave. Eu tenho certeza que virá do Senado uma coisa que vai colocar a oposição no corner, porque senão não faz o menor sentido político. Se derrubar de 14 para 10, certamente vai ser derrotada pela oposição na Câmara. Então, esse é o jogo que está por trás disso. Quanto a só um parênteses no que o Mota está dizendo, tem uma enorme diferença, Mota. O Bolsonaro, hoje, infelizmente, já foi criada uma narrativa que ele é o fascista, ele é o antidemocrático. Aí essa turma da esquerda consegue, com suas mentiras, conseguir mais um voto. Aquele voto do cara que fala, bom, realmente, esse cara aí pode ser uma ameaça à democracia e tal. Não dá para fazer esse discurso com o Tarcísio. Pode criticar o Tarcísio, pode falar que ele é Bolsonaro, pode falar o que quiser, mas não dá para colar a pecha da narrativa do Supremo Tribunal Federal, que é um golpe orquestrado há 3 anos para acabar com a democracia no Brasil. Nenhum outro candidato à direita tem condição de carregar essa pecha. Então esse é um ponto muito importante hoje para disputar este voto que eu chamo do independente ou esse 1/3 que migra de um lado para o outro, muda completamente o jogo. Então é verdade que a esquerda gosta de mentira, mas a esquerda precisa do contraste. Ela precisa mostrar que o outro lado tem um mal maior. O mal maior é esse que não é ela que está falando, não. É a história da narrativa lá do Supremo, que é um golpista que está organizando isso para acabar com a democracia no Brasil há 2 anos. É esse o ponto. E isso tem uma enorme diferença no peso desse voto, o que a gente chama do voto indeciso, o voto do meio, o voto que migra para um lado para o outro dependendo da eleição. Então eu acho que tem uma enorme diferença tendo Jair Bolsonaro como o alvo e sem ter Jair Bolsonaro. Qualquer um que vai entrar vai apanhar mesmo, mas vai apanhar dentro de uma regra e não de um sabotador da democracia. Pois é, daqui a pouco a gente volta com mais comentários e análises. Crisóstomo Soares escreveu, Mota enganou a todos. Mota, o presidente da Câmara, Hugo Mota. E Pedro Soares, em política, não cumprir o combinado dá problema. A conta virá para Alcolumbre e para Hugo Mota. As mensagens dos nossos comentaristas.